Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao deputado Cherini, à doutora Zélia Vilarinho e a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje pela oportunidade de estar aqui e apresentar um pouco do meu trabalho. Eu sou mestre em educação, eu atuei durante vários anos na universidade e ao longo desses mais de 10 anos, mais de 15 anos, eu tive a oportunidade de falar para dezenas de alunos, para falar para centenas de pessoas em congressos e encontros que eu participei, não apenas aqui no Brasil, mas também fora do país, representando as instituições onde eu atuava e também as linhas de pesquisa nas quais eu participava como pesquisadora do CNPq. Mas eu nunca tive a oportunidade de falar para milhares de pessoas como eu estou fazendo aqui hoje. Então eu quero dizer a vocês que é uma grande honra para mim, é um privilégio falar com pessoas que estão numa busca muito semelhante à minha, uma busca por saúde plena não apenas para mim, mas também para toda a sociedade, para todo o planeta. Então, muito obrigada a todos que me deram a oportunidade de trazer essa minha mensagem e eu espero, como uma semeadora que eu sou uma semeadora de ideias, eu espero estar semeando em cada um de vocês uma ideia sobre algo que nós podemos fazer para transmutar o nosso planeta. Bom, então, o tema da minha palestra hoje é sobre novos paradigmas espirituais e científicos e seus reflexos na saúde pessoal, social e planetária. Então, eu gostaria de começar falando sobre as espirais. As espirais, elas fazem parte do nosso universo. Elas estão presentes em vários modelos que existem não apenas no universo, mas também aqui no nosso planeta. Então, quando nós observamos uma teia de aranha, quando nós observamos a forma de algumas plantas, como girassóis, ou até mesmo de alguns animais, como as conchas, etc., nós percebemos que é uma maneira que o universo tem de se comunicar conosco e de dizer que todos nós estamos num processo de evolução permanente. Nós saímos de uma posição muito simples e nós vamos passar novamente por essas situações, por esses contextos, onde nós vamos ter a oportunidade de olhar para aquele mesmo ponto sob uma perspectiva diferente, com base naquilo que nós já aprendemos, com base naquilo que nós já vivenciamos, e assim nós vamos sempre poder crescer. Então, eu vou falar, essa imagem da espiral, eu vou trazer ela algumas outras vezes ao longo dessa minha fala. Então, eu como linguista e como pedagoga, eu sempre acho importante começar uma fala estabelecendo alguns pressupostos e esclarecendo alguns termos. Palavras têm significado. Esses significados têm poder, eles representam ideias, e se nós temos ideias diferentes a respeito de ideias, nós não vamos conseguir dialogar, nós não vamos conseguir conversar. Então, eu acho bom a gente sempre começar falando sobre os conceitos, sobre as ideias que vão nortear a minha fala, tá? Então, o primeiro deles, trazendo da física quântica, diz respeito ao universo. Então, como é que o nosso universo ele precisa ser entendido nessa minha fala? Tá? O universo é uma energia em expansão.
objetivando evoluir e tornar-se mais consciente. Então, nós temos aqui um princípio de que a consciência, de que o conhecimento, ele não é algo inerente a cada um de nós como indivíduos, não. É algo maior, faz parte de uma rede de energia a qual todos nós estamos ligados e todos nós estamos interagindo permanentemente. Esse nosso planeta é energia manifestada, submissa a determinadas leis do universo. Então, essa energia materializada, que se constitui na cadeira onde eu sento, se constitui nesse corpo que uma parte da minha consciência habita, isso tudo é só um pedacinho desse universo maior. A parte maior dessa energia, como já foi dito hoje numa palestra anterior, é muito maior do que aquilo que está manifesto, né? Só que nós não enxergamos. E, por fim, o ser humano é energia condensada com consciência. Consciência aqui entendido como sendo com conhecimento, que nós estamos acumulando sistematicamente. Então, quando nós acumulamos, quando nós evoluímos e desenvolvemos consciência, nós estamos também contribuindo para que o nosso planeta evolua e o universo como um todo também. Bom, esses princípios, eles não são novos, muito embora a física quântica ela seja uma área de conhecimentos que esteja muito em voga hoje, esses conhecimentos eles são muito antigos. E alguns deles já estavam presentes na tábula esmeralda e no Kybalion. Alguém aqui sabe o que é a tábula esmeralda e o Kybalion? Levanta a mão, por favor, quem sabe o que é? Eu acho que poucas pessoas. Então, eu vou me permitir fazer um parêntese só para explicar às pessoas que não sabem. Essa tábula esmeralda, ela é uma pedra em que ela tem uma cor esverdeada e a ela é atribuída a escrita de todos os princípios que estão ali, é atribuída a um ser muito antigo, embora algumas pessoas digam que é um conjunto de pessoas, um conjunto de seres que a escreveram, mas é atribuída a uma consciência chamada Hermes Trismegisto, que isso foi antes lá do Antigo Egito. E nessa tábula vem os 7 princípios sobre a organização do universo. Então, alguns deles eu coloquei aqui. O universo é mental, ou seja, nós criamos a nossa realidade. Vejam só, isso sendo discutido 2.000 anos, 2.500 anos antes da era de Cristo. Já existia lá o princípio de que o nosso universo é mental, ou seja, nós controlamos com a nossa mente tudo aquilo em que nós estamos, a nossa realidade, a nossa vivência, as opções são nossas. E a gente vai voltar a isso daqui a pouco. Alguns princípios, né? Outros princípios. O segundo, o que está em cima é como o que está embaixo, o que está dentro é como o que está fora. Então, com isso, eu digo que aquilo que eu sinto, todo o meu planeta, todo o universo sente também. Tudo aquilo que está à minha volta interfere com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu vivo. O terceiro princípio, esse é muito importante. Nada está parado, tudo se movimenta, tudo vibra. O quarto princípio, tudo é duplo, tudo tem 2 polos. Para que haja equilíbrio, tudo precisa do seu oposto. O quinto princípio, tudo tem fluxo e refluxo, expansão e reversão.
O sexto princípio, toda causa tem seu efeito e todo efeito tem a sua causa. E o sétimo princípio, a realidade é composta de duas manifestações complementares, masculina e feminina. Então, quando nós pegamos esses princípios, nós vemos que eles estão falando sobre física quântica. A física quântica nos diz exatamente isso, só que com uma linguagem científica, uma linguagem hoje mais aderente, mais adequada ao momento em que nós estamos vivendo. Bom, vamos então esclarecer mais alguns temas. Então, falando sobre paradigmas. O que são paradigmas? Paradigmas é uma forma de encarar e entender o mundo, que por sua vez explica a maneira como interpretamos as coisas que nos acontecem e como tomamos decisões. Quando nós falamos em paradigmas, quando a criança nasce, ela já traz algumas programações junto dela. Mas como assim? Como ela adquiriu esses paradigmas? Como ela recebeu esses formatos, essas fórmulas, essas influências? Como é que isso chegou a ela se ela acabou de nascer? Na verdade, a criança ela recebe informações e programas muito antes dela nascer, a partir do pai, a partir da mãe, porque ela já escuta aquilo que está sendo dito. Ela já sente, através do sangue da mãe, várias emoções pelas quais a mãe está passando. Ela recebe informações dos nutrientes que a mãe costuma consumir e daqueles que a mãe não costuma consumir. Se a mãe é tabagista, essa informação da necessidade de alguma coisa externa que a mãe está passando para o filho, isso tudo ela está recebendo essas informações antes mesmo dela nascer. Então, muitas vezes as pessoas dizem, nossa, mas que coisa, duas crianças nascidas do mesmo pai, da mesma mãe, como elas podem ser diferentes dessa forma? Muitas vezes, a primeira gestação, a mãe passou por uma determinada condição que não se repetiu na segunda gestação, até porque já havia uma outra criança. Então, a forma da mãe se relacionar com esse feto, ela é bem diferente de uma gestação para outra. Nós também recebemos várias informações, vários paradigmas a partir da escola. As escolas, elas nos transmitem, a partir dos seus conhecimentos, elas nos ensinam a forma como nós devemos pensar. Isso é certo, isso é errado. Ela também nos ensina a ver, isso é verdadeiro, isso é falso. As igrejas também têm uma grande influência em cima daquilo que nós sentimos. Você precisa sentir medo. Se você está fazendo uma coisa errada, você vai ser castigado. Então, esses paradigmas, todos esses conceitos, essas crenças, elas vão sendo ensinadas, elas vão nos sendo transmitidas no dia a dia. E isso vai criando todo um arcabouço, toda uma estrutura de pensamento que depois vai comandar a nossa vida, porque nós vamos repetir padrões que nos foram ensinados se nós não tivermos consciência de pensar, não, mas espera aí, eu acho que pode ser diferente. Então, ainda falando sobre paradigmas, nós temos as Little Voices. Quem já ouviu falar sobre Little Voices aqui? Levanta a mão. Não? As Little Voices são aquelas vozezinhas pequenininhas que ficam falando no nosso ouvido toda vez que uma informação diferente daquela que nós acreditamos,
que elas falam no nosso ouvido e elas colocam em dúvida aquilo que nós estamos escutando e aquilo que nós acreditamos. Então, por exemplo, me referindo a uma palestra anterior da Carmen, em que ela dizia que o Grabovoi diz que nós podemos viver eternamente nesse mesmo corpo. Então, quando eu escutei isso pela primeira vez, alguns anos atrás, a minha little voice me disse assim: mas esse cara deve estar louco. Esse daí não tem noção do que ele está falando. Né? Deve ter fumado alguma coisa, porque acreditar que a gente pode viver eternamente nesse mesmo corpo, deve estar de brincadeira. E eu precisei me aprofundar no estudo do Grabovoi para entender sobre o que ele estava falando e compreender que isso é perfeitamente possível. Depois, alguns outros momentos em que as minhas little voices me disseram, né, isso daí não é possível. Né? Quando me disseram, é possível você viver sem remédios. É possível você ter uma vida plena porque você constrói sua própria realidade. E eu dizia, mas como eu vou construir a minha realidade se existem tantos condicionantes e tantos determinantes que são contra aquilo que eu quero fazer? E levou um bom tempo até que eu entendesse que era perfeitamente possível e que eu não devia dar ouvidos àquela minha little voice que tentava desarmar um novo pensamento que eu estava construindo para me manter naquela posição confortável que eu tinha antes e que a igreja, que a escola, que a sociedade, que a minha família considerava como sendo o correto e que eu tinha aprendido daquela forma. Tá? Então, falando de paradigmas, todos nós temos essas little voices. E vocês podem me perguntar assim, Márcia, mas como é que eu vou saber quando dar ouvidos a essa little voice e quando simplesmente ignorar? Então, eu vou dizer para vocês assim, sempre que essa little voice, sempre que essa vozinha ficar no ouvido de vocês dizendo, não faça, não arrisque, não vá por aí que você vai se dar mal, é você se perguntar, onde essa minha vozinha conselheira está querendo me levar? Ela quer me manter no mesmo lugar, quer me manter presa a essas amarras que estão aqui, que não querem me liberar, que não querem me libertar, ou ela está me permitindo, me oferecendo uma oportunidade para me transformar numa pessoa completamente diferente, livre e mais solta e mais feliz. Então, sempre se perguntem, onde isso vai me levar? E aí, a própria essência divina que todos nós temos dentro de nós vai te indicar o caminho para seguir. Todos nós temos esses paradigmas, e esses paradigmas eles estão ligados a egrégoras. Egrégoras são forças de pensamento, são ideias que já foram sendo construídas e reforçadas, e quanto mais pessoas agem, acreditam na mesma coisa, essa egrégora ela vai ganhando força, ela vai se ampliando e vai influenciando cada vez mais a vida de outras pessoas. Elas vão se tornando coisas comuns. Aquilo que antes era considerado algo absurdo começa com o tempo a ganhar uma certa lógica. Algum tempo atrás, como a Patrícia comentou na palestra anterior, quando ela falava, eu sou terapeuta holística, todo mundo falava assim, como assim
né? O que você faz? Cuida do olho, né? Hoje, esse conhecimento, ele está diferente. Há 20 anos atrás, quando se falava em terapeuta holístico, a ideia que se tinha é de que eram pessoas que estavam enganando outras pessoas. Hoje já se constitui numa ciência diferente, já está cada vez mais ganhando respeito através de todas as práticas integrativas que o próprio SUS já está aceitando, né, dentro das suas práticas. Então, paradigmas e egrégoras, eles estão absolutamente interligados uns aos outros. Eu estive pesquisando, né, para poder fazer essa fala aqui para vocês, eu estive fazendo uma pesquisa sobre como era, já que eu vou falar sobre mudanças paradigmáticas, então são mudanças na forma de pensar, na forma de entender e na forma de agir no que diz respeito à saúde. E eu fui, então, buscar como era antigamente, porque nem sempre essa ciência holística foi aceita. Então, como era antigamente? Então, eu busquei, em português eu não encontrei nenhum material que estivesse disponível, mas encontrei num artigo em inglês que faz um estudo de várias civilizações antigas, como, por exemplo, os astecas, os maias, os egípcios, chineses, os japoneses. E eu achei muito interessante porque existem, dentro dessas antigas civilizações, 5 princípios médicos, e eles são os mesmos. Eu fiquei tão absolutamente encantada com isso. Como é que pode civilizações que estão em pontos diferentes do planeta, que não têm nenhum tipo de relação umas com as outras, como é que elas podem ter exatamente os mesmos 5 princípios? Isso me deixou tão encantada que eu disse, eu preciso levar isso para os meus colegas, eu preciso compartilhar essas informações com os meus colegas. Então, o primeiro princípio, ele diz assim: a força da vida está na natureza e a sua origem é divina. Então, vejam só que maravilha! Lá na época dos incas, dos maias, dos egípcios, a vida tinha uma relação direta com a divindade. Isso nós vamos ver depois que isso foi se perdendo, por algumas razões. O segundo princípio, que não há separação entre corpo e espírito. Queria que vocês ficassem com essa informação em suas mentes, que não perdessem esse ponto de vista. O terceiro ponto, doença é desequilíbrio do todo. Então, quando ele diz doença é desequilíbrio do todo, eu volto lá àquele conhecimento da tábula esmeralda, em que diz como é dentro é fora, como é fora é dentro. Tudo está em permanente relação. Então, vejam só, a doença é desequilíbrio do todo. Quarto princípio, a cura deve acontecer de forma integrada para o todo. Paciente, curador, espíritos, plantas e natureza. Aqui ainda uma continuação do quarto princípio. O diagnóstico deve ser feito pelo sacerdote, o pajé, o xamã, o homem santo, através da avaliação. E olha como eles avaliavam, como eles diagnosticavam a doença. Pela cor, pelo cheiro, temperatura, ritmo, etc. Então vejam só, hoje nós temos vários desses princípios ainda presentes na nossa medicina. O tratamento se baseava nos elementos da natureza, objetivando o reequilíbrio. Então, eles não falavam em cura, eles falavam em reequilíbrio.
Nós temos aqui, então, com o tempo, nós tivemos algumas mudanças paradigmáticas, com a divisão entre ciência e religiosidade, que aconteceu lá na época da Grécia Antiga. Nós vamos ter uma parte do conhecimento que eliminou completamente a espiritualidade do processo. A ciência deveria ser fria, deveria objetivar o homem e a doença, não como ser integral, como era até então, mas como uma coisa, para que pudesse haver objetividade, para que pudesse haver clareza naquilo que estava sendo observado. E essa mudança paradigmática, ela teve uma forte influência na maneira como a medicina se desenvolveu. Se, por um lado, foi possível estabelecer várias áreas dentro da medicina, como a cardiologia, como a obstetrícia, como a neurologia, que se especializaram em determinadas áreas do corpo, por outro lado, como um paradoxo, essas áreas também não conseguiam mais enxergar o homem como um todo. E aí a indústria farmacêutica desenvolvia produtos para determinado tipo de doença, que aí se estabeleceu o conceito da doença, mas sem levar em consideração o homem como um todo. Então, eu tenho um amigo em Curitiba, eu sou de Curitiba, que ele tem um determinado problema e que ele foi ao médico. E o médico passou determinado remédio. Aí o remédio atacou o estômago. Aí ele foi ao médico, voltou ao médico, o médico falou assim, não, você tem que procurar o gastro. E o gastro passou um outro remédio para ele. Só que a interação desses dois medicamentos começaram a atacar a pressão e os rins. E com isso ele começou a desenvolver um problema cardíaco. E a quantidade de medicação que ele precisa tomar hoje, ela é tão grande que ele já tem uma caixinha com vários remédios na cabeceira da cama dele. E quando eu digo para ele, por que você não para com isso? Vamos fazer uma forma diferente? Qual é o paradigma que ele tem? Não, a medicina sabe melhor. O meu médico sabe melhor do que você. Então, ele ainda está muito preso dentro desses paradigmas. A natureza não dá saltos. Então, muitas vezes a gente espera, eu vou até o consultório do meu terapeuta e ele vai fazer uma única sessão de reiki, uma única sessão de cura reconectiva, uma única sessão de seja lá o que for, e eu vou ficar bem e nunca mais vou precisar fazer nada. Então, a gente precisa levar em consideração que tudo tem etapas, tudo se desenvolve, né? Então, quando nós falamos da saúde humana e dos processos em que nós estamos interagindo com o planeta e com a sociedade, nós vamos ver que essas mesmas doenças que afetam o corpo individual, elas também afetam a sociedade e afetam o planeta. Hoje nós temos um planeta em que a quantidade de lixo que nós produzimos, a quantidade de desrespeito com os processos naturais, ela tem alcançado níveis incríveis. Aquilo que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, a retirada de petróleo das camadas inferiores do nosso planeta, isso afeta o equilíbrio como um todo e promovem doenças. Isso afeta a sociedade, a nossa sociedade também está doente. Nós temos pais que hoje acabam com a vida dos seus filhos, nós temos desrespeito a animais de várias formas diferentes. Então, nós precisamos cuidar um pouco da saúde, não apenas nossa, mas do nosso planeta e da nossa sociedade.
eu tinha várias outras coisas para falar, mas eu quero fazer uma meditação com vocês em prol desse momento em que nós estamos. Então, hoje, os momentos, toda a rede de saúde, ela já incluiu várias terapias integrativas. Então, nós temos a meditação, a necessidade do aumento da ingesta de água, alimentação natural e orgânica, prática de exercícios físicos, contato com a natureza, o reiki, cromoterapia, aromaterapia, Shantala, dentre outros. Então, todas essas formas eu poderia aqui me estender e falar a respeito delas durante muito tempo. Mas, como eu disse anteriormente, eu gostaria de fazer uma meditação com vocês, uma cura energética para o nosso planeta. Então, eu vou pedir a vocês que, por favor, soltem aquilo que vocês tiverem no colo, que, por favor, coloquem no chão. E eu vou pedir que vocês sentem de maneira bem confortável na cadeira. E nós vamos, então, trabalhar o nosso mental. Já que o nosso universo ele é mental, vamos fazer um trabalho mental em prol do nosso planeta e da nossa sociedade. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos e nós vamos começar uma respiração ritmada, inspirando profundamente e expirando também com bastante calma. Mais uma vez, vamos inspirar e vamos expirar. Inspirar e expirar. Eu quero que vocês agora estendam as mãos como se vocês estivessem segurando à frente de vocês uma pequena esfera. Então, à frente do corpo de vocês, podem juntar as mãos, uma pequena esfera do tamanho de uma laranja. Essa esfera, ela é transparente, como se fosse uma bolha de sabão. Vamos agora inspirar e vamos soprar dentro dessa esfera. Vamos soprar, colocando nessa esfera o nosso amor, a nossa gratidão. Vamos colocar nessa esfera todas as nossas intenções, aquilo que nós temos de melhor. Cada um de vocês conhece o seu coração. Vamos inspirar, trazer dentro do nosso coração aquilo que nós temos de melhor e, através do sopro, colocar dentro dessa esfera. Essa esfera agora ela vai aumentar de tamanho. Ela vai ficar do tamanho do corpo de vocês, à frente do corpo de vocês. Vamos continuar inspirando e soprando para dentro dessa esfera toda essa energia. Mais uma vez. E essa esfera está aumentando de tamanho. Ela alcançou o tamanho desse auditório. Vamos mais uma vez. Inspirar e soprar. Inspirar e soprar. Essa esfera ela vai atingir o tamanho da cidade de Porto Alegre. E cada pessoa nessa cidade, ela vai receber uma gota de toda essa energia que vocês colocaram dentro dessa esfera. É uma energia de cura, é uma energia de amor, é uma energia de evolução. Cada ser nessa cidade está sendo afetada por essa esfera. Vamos continuar, vamos inspirar e vamos soprar dentro da esfera. Mais uma vez, inspirar e soprar. Essa esfera agora vai atingir o tamanho do país. Cada pessoa no nosso país está recebendo
esse amor que você que está presente aqui hoje está transmitindo. Nas cidades mais pobres, nos asilos, nos orfanatos, naquelas residências que, embora já exista uma família, nem sempre a família se reconhece. E vamos inspirar mais uma vez e soprar. Inspirar e soprar. E essa esfera agora atinge o tamanho do nosso planeta. Envolve completamente o nosso planeta. Uma esfera dourada, brilhante, que chega a todos os continentes, que chega a todas as pessoas, conhecidas e desconhecidas. Vamos agora invocar do centro do universo uma gota dourada de cura que vem descendo, chega até essa esfera que envolve o nosso planeta e dá um brilho, faz com que essa esfera fique cada vez mais brilhante. Limpa oceanos, reequilibra a terra, traz amor aos animais, aos vegetais, chega ao centro do nosso planeta, trazendo paz, trazendo amor e harmonia. Sintam a vibração do universo. Sintam como vibra essa esfera. Vamos agora inspirar profundamente e soltar o ar pela narina. Não há mais necessidade de soprar. Vamos apenas inspirar e trazer essa energia para dentro do nosso corpo, da nossa família. E vamos diminuir o tamanho dessa esfera, o tamanho do Brasil. Essa esfera está ficando mais concentrada. A nossa energia e a energia do universo agora são uma coisa só. Vamos inspirar, reter um pouco a respiração e soltar pelo nariz. E a esfera ela diminui de tamanho. Ela fica do tamanho do Rio Grande do Sul. Inspirando novamente, ela vai diminuir de tamanho mais uma vez, ficando do tamanho da cidade de Porto Alegre. Inspirar mais uma vez, e ela vai diminuir de tamanho uma vez mais, ficando do tamanho desse auditório. Inspirando mais uma vez, e ela vai ficar do tamanho do seu corpo. Inspirando mais uma vez, ela voltou ao tamanho original de uma laranja na palma das suas mãos. Ela está muito mais dourada do que era antes. Essa esfera, ela contém tudo aquilo que você, o seu corpo precisa. É a tua cura. É a cura da comunidade onde você está. É a cura do teu país. Vamos inspirar mais uma vez e vamos colocar essa esfera dourada no nosso coração. E agora vamos dar o comando que se faça
para todos os seres vivos do universo, nos diferentes períodos de tempo, de espaço, em todas as dimensões. Vida plena, cura e evolução. Vocês podem abrir os olhos. Para terminar, eu gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade e dizer a vocês, existe um provérbio indiano, africano, que ele diz assim: pessoas simples, fazendo coisas comuns, em lugares pouco importantes, são capazes de transformações incríveis. Então eu quero fazer um convite a vocês, que hoje, apenas hoje, façam algo diferente. Sorriam para a pessoa do elevador. Digam uma coisa boa ao seu marido, aos seus filhos. Diga que os amam. Recolham um papel que esteja no chão e jogue no lixo. Na hora de que forem ao supermercado, escolham por comprar algo que vocês podem descascar ao invés de desembalar. Vamos ser aquilo que faz a mudança na nossa vida, na vida do nosso planeta. Eu agradeço imensamente a oportunidade